Então, olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando. Vamos para mais um vídeo com atividade. Desta vez, atividade complementar referente ao PET do primeiro ano, semana 2, ainda do volume 1. Vamos lá? Portanto, nessa semana iremos trabalhar Teorema de Pitágoras e Teorema de Tales, muito utilizado no campo de geometria no ensino básico. Então, primeira atividade. Por todo o mundo, cada vez mais a engenharia se encarrega de construir prédios mais altos. Atualmente, o Khalifa, localizado em Dubai, detém, de acordo com sites na internet, o título do prédio mais alto do mundo. E ainda, de acordo com esses sites, ele tem em torno de 828 metros de altura. Considerando que seja exatamente essa a altura e que seja esticada uma corda de 897 metros de seu topo mais alto até uma estaca rente ao chão, quantos metros a ponta da corda ao chão estaria de distância da base do prédio? Então vamos lá. Primeiro aqui embaixo, então, tem uma imagem ilustrativa, né, desse prédio. Vamos fazer o que a gente chama de modelagem, né, uma modelagem matemática. Ela pode ser feita da seguinte forma. Então aqui eu coloquei um desenho simbolizando o prédio. Aqui embaixo um ponto de referência para a gente calcular a distância. Então, temos a altura do prédio, né? Esse segmento vertical aqui, pontilhado. A distância do nosso ponto de referência da base do prédio até a corda, que está rente ao chão. Esse outro ponto pontilhado. Aqui vai fazer um ângulo de 90 graus, né? Porque a gente está tratando de altura, então a altura sempre é perpendicular à base. E esse ponto esticadinho aqui, que é esse segmento, seria a corda, né? Isto, como eu disse, pode ser modelado por matemática através de um triângulo. Vamos ver. Olha, então aqui a modelagem que fizemos e o triângulo que pode representar essa situação. Nesse triângulo, é um triângulo retângulo, né, pois temos o ângulo de 90 graus aqui embaixo. Nesse triângulo, a gente vai querer encontrar um dos catetos, que seria essa distância aqui embaixo, ó, da referência aqui do centro da base do prédio até a corda que está rente ao chão. Então, para isso, a gente tem os dados, que é o valor da hipotenusa, que seria o comprimento da corda, e do outro cateto seria a altura do prédio. Então, coloquei aqui a corda como A, sendo a hipotenusa, a altura sendo B, um dos catetos, e a distância que a gente quer encontrar sendo C, o outro cateto. Jogando isso para o Teorema de Pitágoras, temos que A ao quadrado é igual, então, a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, presta atenção que a gente está utilizando aqui já uma definição, né? Que quando o triângulo é retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus, isso daqui é válido, né? Que é o Teorema de Pitágoras. Mais para frente vamos falar sobre isso. Vamos fazer, então, as devidas substituições. Então, o nosso A, que seria a hipotenusa, ou o comprimento da corda, equivale a 897 metros, isso vai ficar ao quadrado, igual a altura do prédio, que consideramos 828 metros, vai ficar ao quadrado também pela fórmula, mais a distância que a gente quer encontrar, C ao quadrado. Desenvolvendo aqui os quadrados, né? Então, se ficaria 897 vezes 897, dá esse valor aqui embaixo. 828 vezes 828, dá esse valor aqui embaixo. Fazendo as manipulações algébricas. Aí, se você tiver alguma dúvida aqui nessas manipulações, dá uma pausa no vídeo e olhe de forma atenta. Vamos chegar aqui no final, que C ao quadrado será igual a 119.025. Como queremos eliminar esse quadrado, passamos para a raiz, para o outro membro. A raiz também quadrada, né? Porque o nosso grau aqui era 2. Então, C será igual a raiz quadrada de 119.025, que é igual a mais ou menos 345. Mas como aqui trata-se de uma medida, a gente vai utilizar apenas o valor positivo dessa medida. Portanto, C é igual a 345 metros, que seria, então, essa distância do centro da base aqui do prédio até a corda rente ao chão. Logo, letra C. Vamos lá, o número 2.
Se no triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é, letra A, escaleno, letra B, isósceles, C, equilátero, D, retângulo. Então, primeiro, escaleno é um triângulo que tem todos os lados distintos, né? Nenhum lado tem a mesma medida que qualquer um dos outros dois. Isósceles é um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Equilátero é um triângulo que tem necessariamente os três lados iguais. E retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Aí, isso aqui que eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu falei no exercício anterior. Lá no exercício anterior, a gente considerou que quando o triângulo é retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus, então é válido o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui a gente quer ver se realmente a recíproca é verdadeira. E qual seria a recíproca nesse caso? Se quando a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, esse triângulo é de fato retângulo. A gente pode afirmar isso, entendeu? Em matemática tem muito disso, analisar tanto a ida quanto a volta, né? Que no caso seria recíproca. Eu vou dar um exemplo mais simples para explicar esse negócio de recíproca. Vamos supor que eu diga, todo múltiplo de 6 é divisível por 2. É uma verdade, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Todos esses números que eu disse são divisíveis por 2. Verdade. E agora, e a recíproca? E se eu disser, então todo múltiplo de 2 é divisível por 6? Não, nem sempre. Por exemplo, 4 é um múltiplo de 2, mas 4 não é divisível por 6. Entendeu a diferença? Então, nem sempre a ida e a volta são verdadeiras, ok? E isso que a gente vai tentar agora verificar para o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. A gente quer verificar se quando a ao quadrado for igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, se o triângulo é ou não retângulo. Porque, no caso aqui, é o que a gente pode afirmar ou não, né? Porque afirmar se ele é escaleno, isósceles ou equilátero requer outras condições. Para isso, para ele ser um triângulo retângulo, o seu ângulo tem que ser igual a 90 graus, ok? Então, vamos verificar se o ângulo exatamente será um deles, né? No caso, são 3, igual a 90 graus. Então, vamos pensar. Quais são as opções que um ângulo tem em relação à medida 90 graus? Esse ângulo pode ser menor que 90, igual a 90 ou maior que 90 graus. Então, vamos verificar. Olha. Então, vamos considerar, então, um triângulo qualquer ABC. Coloquei essas letras aleatórias. Poderia ser qualquer letra. Com AB igual a C, BC igual a e CA igual a B. Ou seja, os lados desse triângulo são A, B e C, que é o que a gente costuma utilizar mais, né? Então, pelo enunciado, teremos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais uma vez, esse A aqui foi escolhido por conveniência, porque a gente é mais acostumado com ele, mas poderia ser qualquer uma das três letras, ok? Então, vamos analisar por casos. O primeiro caso que iremos analisar é se esse ângulo, então, formado no vértice A, a gente escolheu o vértice A, porque a gente colocou o A aqui como primeira letra, e ele pode ser menor que 90 graus se, partindo do ponto que isso aqui é verdade, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, vamos verificar. E, apenas para título de ordem aqui da construção do triângulo, eu coloquei que o lado B é menor ou igual a C, mas isso aqui poderia ser o inverso também. Então poderia ter montado esse triângulo. Então, é um triângulo ABC, os vértices A, B e C, e os lados ABC também, só que minúsculo, né? E em matemática a gente tem uma regra de que sempre o vértice a gente coloca em letra maiúscula e o lado é em frente a ele com a letra minúscula. Ó. Então, aqui é o vértice A, em frente a ele, o lado Azinho minúsculo, ok? E dessa forma com as outras letras também, e os outros vértices e lados. Então, vamos lá, como que a gente vai decidir se esse... Agora aqui eu construí ele, né, de fato, com um ângulo menor que 90 graus. Você pode observar que 90 graus teria que ser retinho, ele está menor. Vamos observar se dessa forma, isso aqui continua válido. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos lá. Olha aqui, o que a gente vai fazer para verificar isto. Eu baixei aqui um segmento partindo de C,
de forma perpendicular até chegar a B. E então, quando ele encostou aqui, ele formou o ponto D, que o D mas poderia ser qualquer letra, coloquei D. Então, esse segmento CD vai ser a altura desse triângulo, porque aqui embaixo é um ângulo de 90 graus. Aí chamei essa altura de H. E dessa forma, eu separei esse triângulo grandão aqui, ABC, em dois triângulos menores. O triângulo ABC e o triângulo BDC, ok? Esses dois triângulos que formaram agora são triângulos retângulos, pois eles têm, cada um ângulo de 90 graus. Esse pedacinho aqui, então, que agora eu desmembrei, antes ele era todo aqui, a base inteira embaixo, era o lado C. Aí esse pedacinho que eu desmembrei aqui agora, eu chamei de X. Automaticamente, o outro lado vai ser C menos X, porque se tudo era C, aí esse pedacinho que eu falei, esse pedacinho é X. Então, esse que sobrou seria C menos X. E agora vamos a algumas conclusões que podemos tirar. Olha, como o triângulo ADC, então esse triângulo aqui, ó, ADC, é retângulo, porque ele tem aqui um ângulo então de 90 graus, temos que b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Como eu falei, partindo do ponto que o triângulo já é retângulo, então o teorema de Pitágoras é verdadeiro, ok? Aí, o B aqui ficou sendo a hipotenusa, né? Porque está em frente ao ângulo de 90 graus. E H e X ficou sendo seus catetos. E assim, então, ficou dessa forma aqui o teorema de Pitágoras para esse triângulo. Isso implica que, aí eu vou isolar o H ao quadrado. H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos X ao quadrado. De forma prática, a gente pode considerar que eu peguei esse X ao quadrado aqui, que era positivo, e passei para o outro lado, então ele ficou o seu oposto, ficou menos X ao quadrado. E ainda, como o triângulo BDC também é retângulo, agora esse triângulo do lado de cá, maior, BDC, temos, então aqui eu vou colocar o teorema de Pitágoras também, ó. Do lado de cá, a hipotenusa é o A. Então, A ao quadrado é igual. Os seus catetos são o H novamente, H ao quadrado, mais agora esse pedacinho aqui. Então, ele é C menos X. Ele todo, então por isso eu coloco entre parênteses, C menos X ao quadrado. Ok? Desenvolvendo e substituindo, porque aqui eu peguei, ó, o H ao quadrado, aqui em cima eu falei, o H ao quadrado ele é B ao quadrado menos X ao quadrado. Aí eu substituí. Em vez de colocar o H ao quadrado na linha de baixo, eu coloquei B ao quadrado menos X ao quadrado. E desenvolvi esse produto notável aqui, ó, C menos X ao quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos eliminar, então, esse termo x ao quadrado, porque aqui ele tem ele negativo e aqui tem ele positivo. E vai sobrar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx. Agora a gente pode concluir algo disso daqui. Dessa forma, a ao quadrado seria menor que b ao quadrado mais c ao quadrado. Por que ele é menor? Aqui não está afirmando que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx. Esse c e esse x, eles são números positivos, que são medidas aqui em cima. Então, isso daqui, como está multiplicado por menos 2, vai continuar negativo. Então, eu vou tirar esse valor dessa soma aqui, de b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, o a ao quadrado, nesse caso aqui, ele é menor que b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas lá no início, a gente disse que o a ao quadrado era igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, não menor. Então, o que a gente pode concluir? Que o ângulo A não pode ser menor que 90 graus, desde que a ao quadrado seja igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a possibilidade dele ser menor que 90 graus, a gente já eliminou. Agora, vamos verificar se ele poderá ser maior que 90 graus. Então, construí aqui, novamente, o triângulo ABC, da mesma forma do outro, porém, agora no vértice A, eu coloquei uma abertura maior que 90 graus. Então, 90 graus seria retinho, agora eu coloquei maior. E fiz o mesmo procedimento. Baixei aqui um segmento perpendicular à base. Nesse caso, o segmento ficou de fora, né, do triângulo, porque o ponto C aqui estava para lá do ponto A. Então, eu tive que completar aqui com um segmento de A até D, para eu montar o próximo triângulo.
e chamei esse segmento aqui de x. Então, agora, novamente, eu tenho dois triângulos, porém, agora vai ficar um pouquinho mais difícil de enxergar, porque tem apenas um ângulo de 90 graus, né? Mas, olha aqui, ó. Temos esse triângulo branquinho, que seria o triângulo ABC, é um triângulo retângulo, porque ele é 90 graus aqui em D, e temos o triângulo grandão, que é BDC, também retângulo, porque ele também usufrui desse ângulo aqui de 90 graus no ponto D, ok? Então, no branquinho, a hipotenusa é o B, e no maior, no grandão, a hipotenusa é o A. Então, como o triângulo ADC é retângulo, temos, ó, então a hipotenusa é B ao quadrado igual aos seus catetos, cada um ao quadrado, somados, então H ao quadrado mais X ao quadrado. E isso implica que, novamente, isolando o H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos X ao quadrado. E ainda, como o triângulo BDC, agora o grandão, também é retângulo, temos. Então, vamos utilizar novamente o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o A, então A ao quadrado é igual um dos catetos ao quadrado, H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto agora é representado por C mais X, que agora é esse segmento todo aqui, ó. Então, coloco ele entre parênteses e ao quadrado. Novamente, vou substituir o H ao quadrado por B ao quadrado menos X ao quadrado, que é o que eu já tinha isolado aqui, e desenvolver o produto notável de C mais X ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, vai eliminar as variáveis x ao quadrado, que tem uma positiva e uma negativa. Então, agora o que vai sobrar? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2cx. No slide anterior era menos 2cx. Agora, nesse aqui é mais 2cx. Então, o que quer dizer? Desta forma, a ao quadrado seria maior agora que b ao quadrado mais c ao quadrado. Olha, e de fato, por que a gente não está somando um pedacinho a mais no b ao quadrado mais c ao quadrado, um pedacinho ou um valor que seja? Então, ele vai ser maior. O a ao quadrado vai ser, então, maior que b ao quadrado mais c ao quadrado. E, novamente, isso vai contradizer o que a gente partiu do início, dizendo que a ao quadrado seria igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Portanto, o ângulo formado no vértice A, o ângulo A, não pode ser maior que 90 graus, se a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, conclusão. Como para a medida do ângulo A existem apenas três possibilidades em relação à medida de 90 graus, ou ele é menor, ou ele é maior, ou ele é igual, e como demonstramos que partindo do ponto de que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, impede que A seja menor ou maior que 90 graus, então podemos concluir que A é igual de fato a 90 graus, e portanto esse triângulo é retângulo, que seria um triângulo dessa forma, ok? Então aqui mostramos, né, demonstramos de forma matemática que se A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, o ângulo formado no vértice A não pode ser nem menor nem maior que 90 graus. Ele deve ser exatamente 90 graus. E dessa forma o triângulo é retângulo. Então comprovamos também a recíproca do teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, a letra aqui, resposta correta, letra D, de fato o triângulo é retângulo. Agora, número 3. Para estimar a medida de uma peça de madeira na transversal de uma varanda, é utilizado um triângulo retângulo conforme a imagem abaixo, no qual a hipotenusa do triângulo representa a peça de madeira. Então, aqui vai representar a peça de madeira. Esse triângulo tem 12 metros de base, então 12 metros aqui, e 6,4 metros de altura. Então, aqui. Sendo assim, a peça de madeira tem aproximadamente, então, novamente, temos um triângulo retângulo. Nesse caso, temos os dois catetos, que seria a base aqui embaixo e a altura desse triângulo, e queremos encontrar a hipotenusa, que é o que representa a peça de madeira. Então, vamos lá? Utilizando, então, o teorema de Pitágoras, temos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo os valores que temos, de b e c, que seriam os catetos, por 12 e por 6,4,
Resolvendo as potências, encontramos que A ao quadrado é igual a 184,96. Novamente, passamos esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada e o resultado será 13,6. Aqui eu já considerei positivo porque é uma medida, tá? Mas se não fosse, poderia ser negativo também. Logo, a resposta, a letra B, 13,6 metros. Continuando. Número 4. Duas amigas, Ana e Bia, estavam localizadas no ponto azul, aqui embaixo, indicado na imagem abaixo. Ambas as amigas saíram para ir à biblioteca, localizada na rua Visconde do Rio Branco. Duas ruas acima da que estavam. Ana seguiu para a esquerda, então ela seguiu aqui, virou na primeira à direita, seguiu por 50 metros até a primeira esquina, e depois mais 40 metros até chegar à rua Visconde do Rio Branco. Já a Bia seguiu primeiramente para a direita, então ela desceu aqui, então virou na primeira à esquerda, seguiu por 70 metros até a primeira esquina e prosseguiu até chegar à rua Visconde do Rio Branco. Percebemos pela descrição do enunciado que Ana percorreu 90 metros após sair da rua Isabel Redentora até chegar à rua Visconde do Rio Branco. Sabendo que ambas as ruas são paralelas e que a rua entre elas, onde está localizada a Casa China, então essa rua aqui, nessa posição, também é paralela a elas, quantos metros Bia percorreu ao sair da rua Isabel Redentora até chegar à rua Visconde do Rio Branco? Então, primeiro vamos modelar esse exercício, né, de forma matemática. Olha, então agora trata do Teorema de Tales, tá? Já não é mais Teorema de Pitágoras. Apesar que os dois têm uma forte relação. Como disse, as três ruas são paralelas. Então, eu representei elas por retas, F, H e G. Então, essas retas são paralelas. O caminho que as meninas percorreu são caminhos que formam a transversal ao eixo aqui das paralelas. Então, esse caminho aqui da primeira menina, ela percorreu 50 metros, quer dizer que esse caminho tem 50 metros de comprimento, o outro 40 metros, e agora a outra menina, aqui informou que tem 70 metros, e esse outro segmento não informou sua medida, mas perguntou quanto que seria essa medida total. Então, como que a gente vai fazer? Utilizando agora o Teorema de Tales. Vamos utilizar a proporcionalidade entre os segmentos. Aí tem várias formas de você fazer essa proporcionalidade. Eu vou explicar aqui o que você tem que ficar atento. Aqui eu utilizei que 40 está para 50, assim como x está para 70. Olha, então eu peguei primeiro o 40 e coloquei ele sobre os 50. Fazem parte do mesmo segmento. Então, pelo Teorema de Pitágoras, essa razão de 40 por 50 vai ser igual à razão do segmento que está correspondente a eles, por conta do paralelismo aqui entre as retas. Então, como eu comecei com 40, do outro lado eu tenho que colocar o x, o x que corresponde ao 40. Se eu coloco o 50 em cima, o x teria que ficar em cima, e o 40 ficaria embaixo junto com o 70, ok? Agora, se eu coloco 50 em cima, o 70 ficaria em cima e embaixo ficariam o 40 e o x, perdão. E outra forma ainda, eu poderia falar que 50 corresponde a 70, então eu poderia colocar 50 sobre 70 igual a 40 sobre x. Também daria na mesma, tá? Só tem que atentar a isso. O jeito que você começa a primeira fração vai determinar a segunda fração. Tem que estar lado correspondente com lado correspondente. Então, vamos lá. Então, pelo Teorema de Tales, temos aqui que o produto entre os extremos serão iguais. Então, eu também aconselho sempre fazer a multiplicação da variável primeiro, porque daí ela fica do lado esquerdo, que é mais fácil de manipular. Então, 50 vezes x, 50x, igual 40 vezes 70, 2.800. Divide por 50 em ambos os lados, para a gente isolar a variável x, vamos encontrar x igual a 56 metros. Como queremos é o total, né, daqui até aqui, basta somar agora o que a gente já tinha. Então, 56 mais 70 metros igual a 126 metros. Letra S, 126 metros. E agora eu tenho que fazer uma ressalva. Eu havia distribuído já esse arquivo para algumas pessoas, mas tinha faltado
essa letra E nas opções, ok? Eu não falei no início do exercício, porque se eu falo sobre ela, você já imaginaria que é a própria resposta, né? Mas então, perdão aí por esse lapso. Eu deixei apenas opções para o próprio 56, mas pela pergunta, como disse que é o total da distância, precisamos somar. E a resposta correta, então, de fato, é 126 metros, ok? Vamos lá. Número 5. A região abaixo representa um terreno trapezoidal, então ele é em forma de trapézio, no qual os segmentos A, K, L, M, N e C são paralelos. Então, todas essas linhas aqui são paralelas. Seu proprietário deseja calcular o comprimento de E a H. Então, vamos localizar aqui o E, está aqui. Ele quer saber o comprimento daqui até chegar aqui no H. Porém, ele detém apenas de outras medidas, conforme a imagem. Temos aqui. Então, seu filho, estudante do ensino médio, disse que, utilizando do Teorema de Tales, é possível calcular as medidas necessárias que estão faltando, e assim o fez. Desta forma, identificando as medidas necessárias que estão faltando, por x e y em metros, quais foram os valores que o filho do proprietário encontrou, respectivamente? Primeiro, em matemática, a gente utiliza muito essa palavrinha respectivamente, tá? E tem que estar atento, porque respectivamente quer dizer que a resposta deve estar na ordem da pergunta. Na pergunta, a gente perguntou o valor de x para depois o valor de y. Então, na resposta, o primeiro número tem que ser o valor de x e o segundo o valor de y. Então, vamos lá. Como a gente quer saber o comprimento de E até H, a gente só tem o 18 metros, que está entre eles aqui. Então, a gente precisa encontrar o valor de x e o valor de y, para então encontrar o valor total. Utilizando novamente as relações que a gente tem com o Teorema de Tales, eu coloquei que o x está para 18. Então, como eu comecei pelo x, eu tenho que colocar do outro lado, eu começo pelo número que está correspondente a ele. Então, 8. Assim como o 8 está para 22,5 metros, que é o que corresponde ao 18, certo? Novamente, a gente multiplica cruzado. Eu começo sempre pelo x, para ficar mais fácil. Aí que deu, então, 22,5x igual a 144, que seria o 18 vezes 8, dividindo ambos os lados por 22,5, para a gente isolar o x, a gente encontra que o x, então, vale 6,4 metros. Agora o y. Vou utilizar o mesmo teorema. Agora eu peguei o 18 está para y, ok? Agora observa que a minha variável ficou embaixo. O lado que corresponde ao 18 é o 22,5, então ele fica em cima. Assim como 22,5 está para 15. Aqui é o mesmo processo, multiplica cruzado. Eu utilizei a variável primeiro, depois divide para isolar a variável, e no final você vai encontrar que o y é igual a 12 metros. Como perguntou, então, foi as medidas, né, respectivamente, de x e de y. Então, o do x deve vir primeiro. Temos que a resposta é, então, letra B, 6,4 metros e 12 metros. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima, professor Christian Pires.